Oiê! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções que eles estão sentindo. Quando nós falamos sobre ajudar os nossos filhos a se autorregular, eu chamo que é como ensinar eles a acessar a sua caixinha de ferramenta, que são os recursos que eles têm disponível para lidar com as emoções. Quando estamos falando disso, nós temos que considerar as etapas de processo de autorregulação. Existe um processo que a gente tem que seguir para ajudar os nossos filhos a se autorregular. E esse processo, ele está alinhado com a fase de desenvolvimento do seu filho, né? Com as funções executivas que existem no cérebro dele, com as cognições. E o porquê que ter recursos é tão importante? Nós adultos temos os nossos recursos para lidar com os nossos desconfortos, com uma emoção muito forte, com algo que nos desagrada, com uma tristeza, com um luto, com uma perda, com uma frustração. A maioria de nós, conversamos com um amigo, desabafamos com um companheiro, vamos à terapia, nos perdemos no mundo virtual da internet, do telefone, passando horas ali, fugindo daquela sensação, daquele sentimento, daquela emoção. Fico presa na televisão assistindo uma série, um filme. Utilizo recurso, às vezes, de vício como alimentação, compras, sexo, drogas. Então, todos nós, em algum momento da vida, descobrimos quais são os recursos que nos favorecem a lidar com aquelas emoções. E eu tô dizendo favorecer, mas num sentido de desconforto mesmo, no sentido de aliviar o desconforto. Isso não significa que é um favorecer saudável, porque fugir dessa emoção não é o ideal, não é o correto. Então, quando nós estamos falando da criança, nós estamos pegando essa fase, essa primeira fase em que a criança está se deparando, muitas vezes, pela primeira vez, com desconforto, com tristeza, com luto, com uma perda, com uma frustração. E é aí que mora a grande oportunidade que nós temos de ensinar os nossos filhos a lidar com essas emoções, a utilizar os recursos que está disponível dentro dele, que ele consiga acessar e dar espaço para aquele sentimento, para que ele possa existir e para que a criança consiga elaborar o que ela está sentindo. Então, como fazer isso e como alinhar isso à fase de desenvolvimento do seu filho? Eu gosto de separar as fases de autorregulação em 3 etapas. A primeira etapa, que é até os 2 anos, de 0 a 2 anos. A segunda etapa é a partir dos 2 anos até os 4. E a terceira etapa é a partir dos 4 anos. Então, se pegarmos uma criança menor de 2 anos, ela não tem condições, ferramentas nem cognitivas, nem socioemocionais, nem repertório de vida para conseguir lidar com aquilo que ela está sentindo. Então, crianças de até 2 anos, elas precisam do adulto. Ela precisa que o adulto venha e seja esse suporte emocional para ela, dando um colo, se pondo, à disposição, disponível, conversando, acalmando, para que ela consiga voltar no seu estado emocional de calma e de tranquilidade. Acima dos 2 anos de idade, você já consegue fazer essa autorregulação, que eu chamo de autorregulação compartilhada. Aí a criança já começa a entrar nesse cenário, ela já começa a interagir nesse processo, você vai começar a ajudar ela a se autorregular, mas ainda assim ela precisa do adulto. Então, por isso que eu chamo de autorregulação compartilhada. E como que você pode fazer isso? Você pode começar a nomear os sentimentos para o seu filho, dizendo para ele o que é aquela emoção que ele está sentindo e por que isso é tão importante. Quando você nomeia para a criança, isso é raiva, isso é tristeza, isso é medo, você está ansioso, você está angustiado, você está entediado, você está frustrado. Então, quando você nomeia, você começa a primeira fase
de se autoconhecer, de conhecer o que é que eu estou sentindo. E aí você começa a ajudar o cérebro dessa criança a armazenar essa informação para que das próximas vezes, quando ela se deparar novamente com essa sensação, né, ela consiga identificar o que é que ela está sentindo. Essa é uma parte desse processo. A outra parte que também é muito benéfica desse processo é o fato de que quando você nomeia as emoções para essa criança, o cérebro dela sai desse estado de inundado nas emoções e ele começa a pensar sobre aquilo que ele está ouvindo. Ele começa a ir para uma área, a criança começa a ter acesso a uma área do cérebro em que ela começa a processar melhor as informações, né? Existem estudos que demonstram que só o fato de você nomear as emoções já faz com que a criança, com que o ser humano em geral, saia daquele estado reativo e vá para um estado de começar a caminhar, a voltar para um estado emocional mais calmo. Então, o primeiro processo de autorregulação é nomeando para a criança o que é que ela está sentindo. A segunda parte, que eu acho que é muito importante, não é só nomear, é você legitimar. Legitimar é dizer para a criança que está tudo bem, ela está se sentindo assim, que não tem nada de errado com aquela emoção, que ela não precisa fugir dela e que você está ali junto com ela para ser o suporte emocional para ela. Esse processo é um processo de você ter empatia, né? Empatia é você conseguir sentir como se fosse o seu filho, né? Mas sem esse olhar do adulto que analisa aquela emoção e fica pensando, né? Julgando se essa emoção ela é válida ou não. Sério que precisa disso tudo mesmo só por conta desse brinquedo? Então, quando a gente entra essa onda, né, de querer justificar, de querer qualificar o quanto é justo ou não, nós não estamos ajudando o nosso filho a passar por essas fases de autorregulação. Eu ajudo ele a passar por essas fases de autorregulação quando eu legitimo essa emoção. Eu digo que está tudo bem ele se sentir assim. E não só isso, eu estou ali para ajudá-lo a ultrapassar. Perceba que nós não estamos falando de retirar a criança daquele sofrimento, né? Eu não estou dizendo para ela, não foi nada não, tudo bem, não precisa chorar, já vai passar. Não, eu permito que ela passe por aquele desconforto, eu sendo suporte para ela, porque a resiliência não é fugir do estresse, é aprender a lidar com ele, percebe? A terceira etapa, quando a gente está falando aí de uma criança que já está próximo da casa dos seus 4 anos de idade, aí nós começamos a utilizar determinados recursos e a começar a montar para essa criança a sua própria caixinha de ferramentas. O que é isso, Lid? É você começar a dar pequenas sugestões para essa criança do que é que ela pode fazer para se acalmar durante uma crise de emoção muito forte, quando ela estiver com medo. E aí nós temos um leque gigantesco para falar sobre isso, né? Na internet nós temos muitas opções, nós temos livros que você consegue comprar e ler sobre emoções, ajudar o seu filho a processar e a elaborar aquilo que ele está sentindo. Mas eu vou falar para você o que é que eu fiz aqui em casa, que eu ainda faço, porque eu tenho hoje, né, em 2022, eu tenho um filho que vai completar 5 anos no mês que vem e eu tenho uma menina de 2 anos, né? Então eu tenho essas duas fases de autorregulação que eu estou vivendo neste momento. Então eu sei que a minha filha com 2 anos, ela precisa de mim ainda para se autorregular. Então eu tô começando a passar, porque ela já passou dos 2 anos, então eu tô começando a nomear para ela os sentimentos, ajudando ela a perceber o que é que ela tá sentindo. E legitimando esse sentimento, permitindo com que ela sinta, né? Sendo para ela o suporte. E eu tenho um menino de 5 anos que já passou por essa fase e que agora está numa fase dele mesmo conseguir acessar essa caixinha de ferramenta interna, dele perceber o que é que funciona, o que é que não funciona para ele. Ele mesmo conseguir ter acesso, né, a esses recursos
e começar a se acalmar, né? E isso vai funcionar todas as vezes de uma forma linear, que nunca vai dar ruim? Não! Ele ainda tem 5 anos, ele ainda é uma criança. Vários processos cognitivos e as nossas funções executivas que nos capacitam, né, a controlar as nossas emoções, a inibir os impulsos mais primitivos, a maioria delas, que são ferramentas muito importantes do nosso cérebro, elas ficam completamente maduras e fortes, né, para agir lá pela casa dos nossos 25, 30 anos. Então ele tem aí um bom chão pela frente e eu tenho que ter consciência que eu tenho que alinhar as minhas expectativas com a resposta que essa criança vai dar. Mas vamos falar então sobre quais possibilidades nós temos aqui. Então você pode, por exemplo, depois que essa criança já sabe o que são as emoções, já sabe o que ela está sentindo, ela já reconhece que não tem problema nenhum chorar, que não tem problema nenhum sentir, você vai começar a oferecer para ela alguns recursos. Você pode sugerir para ela: filho, que tal da próxima vez em que você ficar muito bravo, você ficar muito nervoso, você começar a sentir o seu coração disparar, né? Você sentir uma vontade muito grande de chorar e de gritar? Que tal você pegar a sua naninha? Você pegar aquele brinquedo, aquela boneca? Você vai começar a ajudar o seu filho a buscar em algum objeto que ele tenha apego, né? Para que ele consiga ir lá, acessar aquilo e se sentir melhor. Porque observa, quando a criança pega o seu objeto de apego, seja ele qual for, por exemplo, é natural que ela vá se acalmando. Aquilo tem um poder, né? A naninha, né? Ou a boneca, ou um carrinho, o que for, né? Esse objeto de apego, ele tem um poder mágico que muitas vezes nós mesmos nem temos, né? E isso é muito potente. E você pode ensinar o seu filho isso, né? Você pode falar, combinar com ele previamente. Então, filho, antes de você, né, a hora que você perceber que você quer vir aqui e bater na sua irmã, você quer bater no seu amiguinho, você quer bater na mamãe, você quer jogar o brinquedo fora. Eu sei que você tá com raiva, tá tudo bem, filho, ficar com raiva. Mas o que é que você pode fazer para começar a voltar a ficar mais calmo, né? Porque você tem direito a ficar com raiva, mas você não tem direito de vir bater, você não tem direito de gritar, você não tem direito de ofender, de quebrar as coisas, de jogar. Então eu ajudo essa criança a utilizar outros recursos. Você pode utilizar essa questão do objeto de apego, mas também você pode sugerir para ela: que tal você vir até a mamãe e pedir o colo da mamãe, pedir o abraço da mamãe, né? Que tal, já que você tá com muita raiva, você ir lá e bater forte na almofada para extravasar e colocar essa raiva para fora, né? Porque eu tenho que lembrar e ter ciência de que toda emoção, ela é uma energia e ela precisa ser dissipada, ela precisa ser resolvida. Não é eu abafando aquilo, eu preciso dar espaço para que aquilo flua em mim, né? Para que aquilo ultrapasse o meu corpo. É uma energia e ela não é mal, ela não é algo ruim, né? Ela tem um grau certo para ser sentido. Então você pode dizer: você tá com muita raiva, tá com vontade de bater, tá com vontade de gritar, então grita, bate o pé no chão, né? Bate na almofada. Então eu posso sugerir isso, eu posso sugerir um objeto de apego, eu posso sugerir para que essa criança venha e me peça um colo, né? Um abraço, a minha presença, né? A minha filha de 2 aninhos, ela já me pede, apesar de eu nunca ter dito, mas ela me pede, ela fala: abraço mamãe, abraço, quando ela está tirada no chão, chorando muito, né? E ela pede, ela fala: abraço mamãe. Então, ela já sabe que o meu abraço acalma ela. Aí, outro recurso que você pode utilizar: que tal a gente desenhar? Que tal a hora que você estiver muito triste, né? Vamos desenhar essa tristeza, né? Vem contar pra mamãe o que tá te afligindo. E aí tem uma ferramenta, né, que eu acho muito divertida, que eu acho muito legal, que nós podemos chamar de cantinho da calma. O que é o cantinho da calma? Muito diferente do cantinho do pensamento. Pelo amor de Deus, aqui nós não praticamos o cantinho do pensamento.
Num outro momento eu vou falar sobre isso, o quanto isso não é legal e não ajuda nada a criança, né? Mas vamos deixar isso para um outro vídeo. O que é o cantinho da calma? O cantinho da calma, ele é uma estratégia da Jenny Nelson, da disciplina positiva, e que eu acho assim maravilhoso. É muito legal. Você pode criar um cantinho, um ambiente mesmo na sua casa, em que ali seja o local onde o seu filho possa ir e se acalmar. E nesse cantinho tem que ter coisas que deixam ele feliz. Tem que ter coisas que ele consiga acessar esses recursos, né? Então, por exemplo, se sua filha gosta de desenhar, pode ter uma mesinha com lápis, com caneta, papel, né? Você pode criar. Ele gosta de um determinado personagem, você pode criar ali um cenário desse personagem, né? Colocar na parede fotos desse personagem. Você pode criar um espaço, que a ideia, né, da disciplina positiva é criar um espaço mágico da calma. Então, tem até um livro, se você pode procurar na internet, chama Espaço Mágico que Acalma, Espaço Mágico da Calma, é alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou colocar o nome aqui nos cards para vocês, tá bem? Então, essa criança, né, conta a história dessa criança, que ela cria um espaço mágico. Então a mãe pega bolas de isopor e pinta essas bolas de isopor, cada uma com a cor de um planeta, e pendura no teto desse ambiente, né? Num cantinho do quarto, num cantinho aonde você escolher. E aí pegou uma caixa de papelão, né? Você pode pintar essa caixa e criar uma nave espacial. E ali, toda vez em que o seu filho começar a ficar muito bravo, muito nervoso, você pode falar para ele: filho, que tal você ir lá pro seu espaço mágico para ver se você se acalma? Se é uma menina, né, que também às vezes gosta disso, tá tudo bem, você pode criar para ela um espaço mágico também, né? Mas talvez seja uma menina que gosta de se maquiar, que gosta de boneca, que gosta de cozinhar. Você pode criar apenas um espaço tranquilo, zen, gostoso. Pode ser com almofadas, com tapetes, com puffs, nada de telas, nada de televisão, mas pode ter um livrinho, sabe? Pode ter um rádio com uma música onde ele consiga apertar e tocar uma música que acalma ele, que tenha um joguinho de montar, alguma coisa. É um espaçozinho, vamos imaginar, né, que seja um espaço zen. O que é muito legal e funciona também é quando o pai e a mãe também têm o seu espaço da calma, também tem o seu espaço zen. O que isso significa? Você pode, junto com o seu filho, criar. Fala: filho, a mamãe também vai criar um espaço da calma. Então você pode pegar ali, né, do lado da sua cabeceira, no seu criado mudo, né, ter um difusorzinho com uma água, ter um olhinho essencial, colocar, ter uns cristalzinhos, um livro, a sua Bíblia, né, ter uma venda para que você possa sentar, meditar, sabe? E aí, no momento em que você também estiver nervosa pra caramba, você diga pro seu filho: filho, mamãe vai dar um tempo, mamãe vai respirar, mamãe vai pro cantinho da calma. E você vai para esse ambiente, você respira, você se acalma, e desta forma você consegue mostrar pro seu filho que esse processo de primeiro se retirar antes de fazer qualquer coisa no impulso é um recurso. Entende? Esse cantinho da calma nada mais é do que você ir ali sentir. Você dar um espaço para você se acalmar. Não tentar resolver tudo ali na hora, sabe? Querer gritar, falar, justificar, ter a razão, sabe? É esse momento de eu me retiro e eu vou lá sentir. Eu vou lá perceber o que é que eu tô sentindo e eu vou me acalmar. Você pode ensinar o seu filho, né, a respirar, né, fazer o processo de respiração. Se você tem o hábito de meditar na sua casa, coloque o seu filho, deixa ele ver você meditando. Você pode ensinar ele a respirar, o que é muito bom, porque oxigena o cérebro, né? Que é o que eu chamo de cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Então você pega, né, faz assim com a mãe e você fala: vamos lá, filho, junto com a mamãe, vamos cheirar a florzinha. Sopra a velhinha. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. E aí você vai ajudando o seu filho a entender que esse processo de respirar também acalma, também consegue liberar as emoções. Você pode incentivar ele a desenhar, enfim, massinha, né?
Então existem muitos recursos. O mais importante aqui é você perceber que, de alguma forma, para lidar com as emoções, o seu filho, ele precisa saber o que é que ele pode fazer. É natural, é comum eu observar nas falas dos pais que trazem para mim nas minhas mentorias, né, que chegam nas minhas redes sociais, os pais falarem assim: Lid, como é que eu ensino meu filho a não bater? Como eu ensino meu filho a não gritar? Como eu ensino meu filho a não ser agressivo? Eu tenho que pensar o seguinte: o seu filho está sentindo uma raiva, ele está sentindo alguma coisa. Se ele não pode gritar, se ele não pode bater, se ele não pode extravasar, né? O que é que ele pode fazer então? O que é que ele pode fazer? E é essa pergunta que você tem que se fazer. O que é que o seu filho pode fazer no lugar então? E entenda que para chegar nessa etapa de apresentar para ele essa caixinha de ferramentas, você vai precisar antes passar pela etapa de autorregulação das fases, que é o quê? Deixar com que essa criança sinta, com que ela chore, com que ela saiba o que é que ela está sentindo, para que depois, quando ele chegar na idade correta, você consiga oferecer para ele várias opções, né? Um leque de opções do que é que ele pode fazer com o que ele está sentindo. E é desta forma que, conforme essa criança vai crescendo, se tornando um adulto, ele vai descobrindo quais são os recursos que funcionam para ele. O que é que deixa ele mais calmo? Em vez dele ir buscar no vício, né, da comida, de uma droga, da bebida, do telefone, da internet, da compra, o vício do relacionamento, o vício do trabalho, né, da distração. Em vez dele buscar num vício ou fugir a todo custo dessa emoção, desde pequeno ele aprendeu a utilizar os recursos que está disponível para ele, porque desde muito cedo ele começou a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Só que ninguém nasce sabendo disso. Você vai precisar ajudar o seu filho, você vai precisar ensinar ele, e para isso você vai precisar buscar informação sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você sentiu que te ajudou e colaborou, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, me conta quais desses recursos você utiliza com você, qual você já utilizou com o seu filho. Se você não está inscrita no canal, se inscreve no canal e ativa os sininhos para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que entram aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.